Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a 11ª aula de mudança de fase. As 10 primeiras aulas já estão no canal. Quem não assistiu ainda, assista as aulas, acompanhe na sequência para poder entender direitinho a aula de hoje. Bom, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto, depois da vinheta, vem comigo! Bom pessoal, tenho aqui mais uma aula de mudança de fase, a 11ª, e vamos falar novamente sobre a evaporação. Vimos que a evaporação é o processo de vaporização lenta que ocorre na superfície exposta de um líquido e pode se dar em temperaturas inferiores à temperatura de ebulição. Nós vimos isso, que a evaporação é uma vaporização lenta, diferente da ebulição, que é brusca, né? E vimos que a evaporação é bem lenta, como por exemplo, colocando uma roupa no varal, né? Depois de algum tempo é que a roupa vai começar a secar, requer um certo tempo. Então é bastante lenta, diferente da água em ebulição, que quando chega a 100 graus centígrados, a pressão de um atm, ao nível do mar, a água já começa a evaporar imediatamente. Bom, marque a fórmula correta para a velocidade de evaporação. A velocidade de evaporação é dada pela massa evaporada sobre o tempo. Então essa é a alternativa aqui. Essa aqui não poderia ser, que é ΔS sobre ΔT, variação do espaço, variação do tempo. E aqui é a variação da quantidade de calor sobre o tempo. Então a alternativa correta é esta aqui do meio, essa fórmula aqui. Por definição, chama-se velocidade de evaporação, V, a razão, que é a razão, a divisão, ó. Essa fração aqui chama-se razão. A razão entre a massa de líquido evaporada, que é o ΔM, e o intervalo de tempo necessário, que é o ΔT, para que ocorra essa evaporação. Se ΔM for expresso em gramas e ΔT em segundos, então a velocidade de evaporação será expressa em gramas por segundo. Exatamente. Lembre-se, a evaporação pode ocorrer em temperaturas inferiores à temperatura de ebulição. Exatamente. Uma roupa para secar, não necessariamente o sol tem que estar fazendo com que a roupa esteja a 100 graus centígrados. A roupa pode estar a uma temperatura bem mais baixa e começar a secar. Voltando à página. Lei de Dalton. Analisando experimentalmente o problema da evaporação a céu aberto, Dalton estabeleceu as seguintes leis empíricas, baseadas apenas na experiência. A velocidade de evaporação V é diretamente proporcional à área da superfície do líquido exposto. Ou melhor, quanto maior a área de contato com o meio externo, maior a velocidade de evaporação. Uma poça d'água pequena demora mais do que uma poça de água bem maior, com uma área bem maior. Então, por exemplo, em dia de chuva, vocês sabem que às vezes a rua fica um pouco cheia de poças d'água. Aquelas poças de água que tem o mesmo volume, mas que tem uma área de contato com o meio externo, recebendo mais sol, ela vai evaporar mais rápido. Então, a área é diretamente proporcional à velocidade de evaporação. Ok? Bom, a velocidade de evaporação é diretamente proporcional à diferença entre a tensão máxima de vapor do líquido, que nós vimos que é a tensão máxima de vapor do líquido na aula passada, correspondente à temperatura da experiência, e a tensão de vapor na atmosfera sobreposta ao líquido. Ou melhor, a diferença entre a pressão que o ar faz no líquido e a pressão máxima de vapor do líquido, querendo saltar as suas bolhas do estado líquido para o estado de vapor, essa pressão aqui e essa pressão aqui, a diferença é que faz essa sendo maior do que essa, ela consegue saltar e sair do estado líquido para o estado de vapor. Então, essa diferença é diretamente proporcional à velocidade de evaporação. Quanto maior a diferença entre a pressão que o líquido vai fazer no ar, que é a pressão atmosférica, quanto maior essa diferença dele ter a maior do que a pressão atmosférica, maior a velocidade de evaporação. A velocidade de evaporação V é inversamente proporcional à pressão atmosférica. Ó, uma grandeza quando eu multiplicar a outra, elas são inversamente proporcionais. Veja que eu tenho aqui V vezes pressão atmosférica, fazendo meio pelos extremos. Esse K aqui é a constante, S é a área, e aqui a pressão máxima de vapor do líquido menos a pressão atmosférica. Essa é a diferença. Então a diferença é diretamente proporcional à velocidade. A área S, se você colocar aqui para baixo, vai ficar uma grandeza dividindo outra, também é diretamente proporcional. Né? E o K é a constante de proporcionalidade que depende da natureza do líquido.
denominada constante de evaporação. Por quê? Porque a água tem uma constante de evaporação diferente do óleo, do éter, do álcool, ok? Seu valor é elevado para líquidos voláteis, éter, álcool, gasolina, que são voláteis, aqueles líquidos que podem evaporar instantaneamente, bem rápido. E para baixos, como líquidos pouco voláteis, como óleo, mercúrio, ok? Então essa é a constante de proporcionalidade K. Então a velocidade é K vezes a área, vezes a diferença de pressão máxima de vapor e a pressão atmosférica sobre a pressão atmosférica. Então vamos passar à próxima página. Explicações. Quando as moléculas se vaporizam, elas absorvem calor. Exatamente, né? Para a água, por exemplo, passar do estado líquido para o estado de vapor, ela tem que receber calor para aumentar a sua temperatura. Por isso, a evaporação de um líquido produz o denominado frio por evaporação. Então, à medida que ele vai evaporando, a temperatura do líquido que vai ficando menor. Então, isso explica a sensação de frio do banhista enquanto estiver molhado ou porque a água em potes de barro que permite a evaporação mantém-se fresca. O suor ajuda a controlar a temperatura de nosso corpo pelo mesmo princípio. Então, nós temos aqui que muita gente no interior usa o barro, recipiente de barro, para deixar a água fresca quando eles não têm geladeira. Em muitos lugares não tem energia elétrica no interior, principalmente o Nordeste, que é muito pobre. A rede elétrica não chega lá. Então o que eles fazem? Eles colocam água no barril de barro, que eles conseguem manter a água mais fresquinha, certo? Porque a evaporação é muito lenta e consegue ir baixando a temperatura interna do líquido que vai ficando dentro do barril. Ok? Bom, por outro lado, quando a evaporação se dá em ambientes fechados, a concentração dos vapores irá aumentar a tensão de vapor acima do líquido, diminuindo a velocidade de evaporação até parar. Então, por outro lado, quando o ambiente é fechado, ele está dizendo que os vapores irão aumentar a tensão de vapor acima do líquido. Exatamente. Aquela pressão sobre o líquido agora vai ser maior, que é a pressão atmosférica. Aí o líquido vai demorar mais para evaporar em ambiente fechado. Nós vimos isso quando a gente colocava um copo fechado e um copo aberto. Nós vimos que o copo aberto evaporava com mais rapidez. Um copo fechado não tinha pressão atmosférica e o espaço para evaporar era muito pequeno, o espaço entre o líquido e a tampa, não é? Então, exatamente por isso nós temos que saber a diferença entre a velocidade de evaporação. Quando está no ambiente fechado, a tendência é, quando ele ocupa aquele espaço fechado, não mais vai facilitar a passagem do estado líquido para o estado de vapor, porque ficou saturada aquela área ali. Então a velocidade de evaporação começa a diminuir, ok? No estado aberto, não, a evaporação é maior. Por isso não se deve colocar uma roupa para se estender na sombra em ambiente fechado dentro de um quarto. Se leva para a sacada, para o terraço, para o quintal, para poder estar exposta ao ar e a sua pressão do líquido ser maior do que a pressão atmosférica para as moléculas de água se transformar em moléculas de vapor e conseguir saltar do líquido para o ar, ok? Bom, isso explica aquelas poças de água que não evaporam em casa de bombas d'água fechadas. Em bombas d'água fechadas, onde você tem aquele equipamento, existe uma caixa lá para a pessoa guardar a bomba e a água que sai da bomba nunca consegue evaporar porque está no ambiente fechado. Então está sempre a caixa d'água, sempre onde está a bomba, com quantidade de água. Isso vocês percebem vendo onde está a bomba d'água de uma casa, por exemplo. Determine a constante de evaporação da água contida, um exercício bem interessante. Determine a constante de evaporação da água contida numa piscina de 14 metros quadrados de superfície exposta, sabendo que 300 gramas de água evaporam em 1 minuto em um dia muito seco. A pressão máxima de vapor na temperatura ambiente é 0,01 atm. E a pressão atmosférica no local é de 1 atm, ou melhor, ao nível do mar. Então nós temos aqui
A velocidade de evaporação é dada por massa sobre tempo. Então, substituindo, eu tenho a massa da água, que evapora no intervalo de tempo ΔT, vai ser, para o intervalo de 1 minuto, que ele falou 1 minuto, eu tenho 60 segundos, e a massa de água evaporada foi 300 gramas. Então, dividindo 300 gramas, que é a massa, sobre o tempo, que é 60 segundos, vai dar, essa piscina está evaporando 5 gramas de água por segundo. Por outro lado, a velocidade de evaporação pode ser calculada pela lei de Dalton, que é a constante, a área, a diferença entre a pressão máxima de vapor e a pressão a céu aberto, né, que é a pressão atmosférica, né, sobre a pressão atmosférica. Então vamos lá, nós temos velocidade 5 gramas por litro, substituir no V, o K é o que ele quer, a área da piscina, que tem o contato da água da piscina com a parte externa, que é o ar, 14 metros quadrados. A diferença de pressão. A pressão máxima de vapor no ambiente é 0,01 menos 0, porque ele falou que a pressão é um dia muito seco. Então, um dia muito seco, eu vou considerar que a pressão de vapores é 0. Sobre a pressão atmosférica, que é 1. Então, fazendo meio pelos extremos, eu vou ter esse valor aqui, 35,7 gramas barra metro quadrado por segundo. Seria a constante evaporação da água da piscina neste dia. Ok? Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos ver a experiência de Andrews, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Viram que a velocidade de evaporação é a massa sobre o intervalo de tempo, geralmente dado em grama por segundo. Vimos que a evaporação é um tipo de vaporização lenta, nós vimos em aulas passadas, inclusive isso. E vimos também que Dalton fez uma fórmula para calcular essa velocidade de evaporação, fazendo pela experiência que ele teve a olho nu, fazendo os cálculos dele empíricos, né? Foi umas experiências que ele viu que a velocidade podia ser dada pela constante vezes a área, a diferença entre a pressão máxima de vapor e a pressão do meio ambiente, dividido pela pressão atmosférica do local. Ok? Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Compartilhem e vão ao canal para assistir a 12ª aula de mudança de fase. Até mais. Tchau.